Terça-feira, dia 7 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, continuamos a nossa série de reflexão na 14ª semana do Tempo Comum, refletindo sobre o Evangelho de São Mateus. Nessas séries nós vimos uma espécie de catequese de São Mateus no seu Evangelho, onde ele vai apresentar a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem que tem poder sobre o mar? Quem é esse homem que tem poder sobre os demônios? Quem é esse homem que tem poder de perdoar pecado? Quem é este homem que defende os pobres e os oprimidos? Quem é este homem que tem poder sobre a morte? Quem é este homem que tem poder sobre a cegueira? E hoje nos é apresentado quem é este homem que tem o poder sobre a mudez. Lhe é apresentado um homem no capítulo 9, versículo 32 a 38, um homem possuído de um demônio que o fazia ser mudo.
ele não podia falar porque o demônio não permitia, não deixava que ele falasse. Aqui tem uma série de significados. A pessoa que não consegue falar, não simplesmente emitir o som da voz e falar claramente, mas alguém que está impedido de tirar de si, de expressar o que sente, o que pensa. E Jesus então liberta esse homem do poder do demônio. Nós temos aqui uma questão importante, que é, primeiramente, Jesus é o centro do poder. Ele que tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, as enfermidades e a morte. Depois nos é apresentado a multidão. A multidão aqui no sentido de alguém que tem necessidades. Essa multidão que está desprovida, está abandonada, tem uma conotação aqui política, uma multidão que tem necessidades, mas que não tem um pastor, que não tem quem as conduz. Essa multidão que não tem liderança, está dispersa. Então ela precisa de um pastor que a orienta, que a conduz, que a une. Então Mateus apresenta esta realidade social, política, porque não econômica, do povo naquele momento. Essa multidão, não é o povo em si, mas essa multidão de pessoas desamparada. Não é todo mundo que passa fome, não é todo mundo que sofre, mas há uma grande multidão de pessoas abandonadas, pessoas que moram nas ruas, que não têm onde morar, que não tem uma assistência social, que não tem condição de pagar um plano de saúde, que não tem condição de ter um atendimento decente, que precisa de cuidados. Ela precisa de pastor, ela precisa de alguém que a orienta, que a conduz. Mateus então vai apresentar esta realidade. E depois tem uma outra questão, que é a atitude, o tema da fé em si, que é, por um lado, esta multidão que não tem pastor, esta multidão que não tem liderança, mas que acredita em Jesus, que Jesus é o seu rei, ele que vai ser o seu pastor, que vai cuidar das suas ovelhas. Por isso ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis desamparados, vós que estáis sofrendo, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, esta multidão que acredita em Jesus. Por outro lado, nós temos a atitude dos grandes, dos poderosos, dos sábios e entendidos, que, vendo Jesus realizar os milagres, comprovando que ele é o Messias, que ele é o Salvador, mas que não acredita nele, que não aceita esse Jesus, que não aceita esse Messias, e atribui os seus milagres, as suas curas, ao poder do demônio. E o demônio não pode fazer o bem, nada de bom. O demônio só pode vir para matar, roubar e destruir. Então,
Ao mesmo tempo, então, Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, veja, é uma grande multidão, a colheita está no ponto de colher, precisa ser colhido o quanto antes possível e guardada, mas não tem operário, não tem quem faça essa colheita o quanto antes possível. Então peça ao Senhor da messe, ao dono da plantação, para que ele providencie mais operário para a messe. E de uma certa maneira Jesus está nos chamando para a messe, está nos convidando a trabalhar pela salvação, não só da nossa salvação, mas também a salvação de toda essa multidão de pessoas que precisa ouvir a palavra de Jesus, que precisa estar nesse encontro, nesse cuidado do pastoreio, do bom pastor. Por isso ele não vai nos apresentar como também o bom pastor, aquele que cuida e zela das suas ovelhas, que vai uni-la no seu redil, que vai colocá-la sob os seus cuidados e vai protegê-la. Então cabe a nós, nas nossas orações, pedir ao Senhor que mande operários para a messe.